Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Fernandes. Atualmente eu sou assessor de projetos na Code Juro, na gestão 25.1. Eu também sou Scrum do grupo trainee Quidstro. Um abraço para os trainees que vocês devem estar vendo esse vídeo agora. E hoje eu vou gravar para vocês a segunda parte do nosso treinamento de CRUD. Na primeira, a gente falou sobre o CRUD de usuários, como fazer ele junto com as variáveis de título, e-mail e senha. Hoje nós vamos falar sobre o CRUD de postagens, mais especificamente sobre duas variáveis que são diferentes do de CRUD de usuários, que são a variável imagem e a variável ID autor, que a gente vai falar mais para o final desse vídeo. A gente vai começar aqui com a imagem. No final desse vídeo, pessoal, vocês vão ter a habilidade de fazer um post colocando um título, botar no meio dele aqui de post com imagem, botar uma descrição do post com imagem. Dar um espaço aqui só para deixar bastante conteúdo. E adicionar uma imagem nesse post. Vou botar aqui do meu gato pixelado. Vamos ver aqui na segunda página. Post com imagem. Visualizar. Aqui. Um título, uma descrição, uma imagem, além de um autor dinâmico. Nesse caso não dá para ver, mas eu estou logado com o usuário teste. Então, por isso que o autor está teste. Se eu estivesse logado com o usuário Lucas, ou então com o usuário Breno, ia ter esse autor, né, respectivamente. Eu não vou me alongar muito não, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer apenas essas duas variáveis que são realmente diferentes. Então, eu vou pedir para vocês já deixarem prontos o título, a descrição, deixarem apenas esse campo imagem e até esse campo aqui de arquivo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Esse vídeo, pessoal, foi gravado em duas partes, por causa que quando eu gravei a primeira parte, no início, o meu áudio estava bem ruim. Então, estou gravando esse segundo aqui. Vocês vão ver que assim que eu terminar a parte do Create, eu vou mudar de background aqui, eu vou trocar de camisa, porque a segunda parte eu gravei lá em casa, essa primeira eu tô gravando aqui na sede da Code. Então, não estranhe com isso, pode deixar que tá tudo planejado, é tudo normal. Sobre o criar, pessoal, como que vai funcionar o processo? Vou explicar aqui rapidinho para depois a gente ver o código mesmo. Quando a gente pegar uma imagem, a gente vai armazenar essa imagem localmente no nosso repositório. Como é um processo trainee, a gente vai salvar tudo localmente nos arquivos do próprio computador. A única coisa que a gente vai armazenar mesmo no nosso banco de dados vai ser o nome da nossa imagem, que é esse aqui, olha. A gente vai dar um nome específico para ele, para ela. Deixa eu relatar aqui, só para ficar mais... Peraí. Isso. O nome específico que a gente vai dar para a nossa imagem e o caminho para chegar até essa imagem. Esse nome aqui vai ser individual e específico para cada uma delas. Porque, por exemplo, deixa eu adicionar uma imagem nova aqui. Vou pegar um arquivo sem imagem. Esse aqui era curtidas teste. Eu vou adicionar uma imagem ele aqui. Botar esse de background. Salvar interações. Se eu botar o nome desse arquivo aqui, pessoal, vamos botar de foto gato. Vamos pegar o segundo arquivo aqui e botar o nome dele também, de foto gato. Vocês vão ver que aqui já vai acusar um erro. Não pode dois arquivos terem o mesmo nome numa mesma pasta. Mesmo nome, mesmo tipo, numa mesma pasta. Então, esse nome tem que ser individual. Se você deixar o seu usuário que está trabalhando no seu site mandar a imagem com o nome que ele quiser, pode acontecer esse erro. Então, a gente vai trabalhar dando uma ênfase nisso para que cada imagem tenha um nome individual separado, diferente de todos os outros. E beleza. O que eu vou fazer aqui para a gente começar vai ser, eu vou tirar todo o PHP dessa nossa inserção de imagens e mostrar para vocês de pouquinho em pouquinho como que a gente faz. É um processo bem tranquilo, mas ele é mais trabalhoso do que complexo. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção para vocês conseguirem acompanhar até o final o processo sem nenhum problema. Eu já tirei o nosso PHP da imagem. A gente está conseguindo criar um post agora, mas sem imagem no momento. Vamos ver como fazer para colocar essa imagem. Aqui no nosso VS Code, pessoal, aqui no nosso modal criar, a gente vai botar aqui, olha, um input type file. Type file. Opa. Beleza. O name dele vai ser imagem, então o name que vocês colocaram na database de vocês, né?
Vamos botar aqui também um accept. Opa. Igual a image barra asterisco. Por que a gente bota esse accept? Rapidinho. Por causa que quando a gente bota um input type file, a pessoa pode colocar qualquer tipo de arquivo que ela quiser. Não precisa ser especificamente uma imagem. Ela pode botar, por exemplo, o arquivo Excel dela das finanças. Não é isso que a gente quer mostrar na foto dela, a gente quer mostrar uma imagem, né? Por isso que a gente bota esse accept imagem. Eu creio que está escrito certo, eu vou dar uma conferida depois, se estiver errado eu corrijo. Eu vou botar aqui também a nossa classe, né? A classe vocês põem do jeito que vocês quiserem, de acordo com o seu CSS. Eu vou botar o form control por causa do bootstrap. E o ID de imagem. Beleza. Vamos agora para o nosso controller. Bem. Começando a trabalhar então, pessoal, com a nossa controller, com a nossa Function Store, a gente vai fazer a adição de 4 linhas aqui para a gente conseguir fazer adicionar imagens, né, no nosso post. Só um pontinho antes, rapidinho aqui. O nosso ID autor, por enquanto, eu estou colocando como 1. Se vocês quiserem colocar, se vocês não tiverem feito ainda o seu treinamento de login, para poder fazer o login aqui, podem deixar como um valor arbitrário, desde que seja um usuário que existe na sua database. Nesse caso eu botei 1, mas se eu botasse, por exemplo, 28, todo post que eu criasse ia ter o nome de Lucas como o autor dele. Eu vou voltar aqui mais tarde no vídeo, no finalzinho, em que a gente vai falar mais sobre autor. Só esse pontinho aqui para vocês ficarem atentos. A nossa Public Function Store, a gente vai adicionar 4 linhas novas e cada uma delas vai ter uma função bem importante. Todas são essenciais e a maioria delas vai ter coisas que vocês não viram ainda. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. É uma coisa que eu creio que não é tão complexo assim, mas é mais você conhecer diferentes funções e como que elas trabalham, do que realmente ser difícil de entender. Então, eu creio que todo mundo vai conseguir entender. Se você dedicar um pouquinho, esforçar um pouquinho, você vai conseguir entender de boa. Vão ser 4 linhas. Na nossa primeira linha, a gente vai pegar o nosso arquivo que foi armazenado no nosso servidor e colocar ele numa variável. Vamos botar o nome dessa variável de temporário. Na nossa segunda linha, a gente vai pegar o nome do arquivo e embaralhar ele um pouquinho para ter um nome único, como tem aqui nos nossos arquivos aqui embaixo, nossa imagem post. A gente vai embaralhar ele para ele ter um nome único. Na nossa terceira linha, a gente vai declarar qual que é o caminho da imagem. Inclusive essa variável aqui, olha, ela que vai falar onde que vai ser o local final da nossa imagem. E na nossa quarta linha, a gente vai utilizar a função uploadFile do PHP, move uploadFile no caso, né, do PHP, em que a gente vai mover o nosso arquivo, né, que nesse caso foi armazenado na nossa primeira linha, para o caminho final dele, que nesse caso a gente declarou na nossa terceira linha. Pode ter ficado um pouquinho complexo, mas vamos fazer devagarzinho para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui, olha, na nossa variável temporário, igual a... a gente vai utilizar aqui a variável global files, que a gente utiliza para a gente poder dar upload de files no nosso PHP. Abre parênteses e abre colchetes, 2 colchetes. Aqui... Esse primeiro colchete, pessoal, vai ser o nome que você atribuiu aqui no seu... que vai estar na sua database e aqui no seu input file. Nesse caso vai ser imagem. Dentro de aspas, né? Aspas simples. E aqui depois, pessoal, a gente vai utilizar uma variável tempName. TMP underline name. Quando você dá o upload de uma imagem no PHP, ela vai ter 2 valores atribuídos a ela. Um nome temporário e um nome que você deu no seu arquivo. Nesse caso, o nome temporário pode ser uma coisa tipo... uma coisa aleatória, tá ligado? Uma junção de números aleatórios, teclas aleatórias. E esse é o local real em que a sua imagem está localizada no seu servidor. E a segunda variável é a variável name. Essa variável name, pessoal, é o nome do arquivo que você está dando upload. Nesse caso, se eu desse
upload desse arquivo OIP, que tem essa imagem aqui, seria o OIP. Beleza? Então, aqui na primeira, em que a gente vai pegar o nosso arquivo e colocar nessa variável temporário, a gente vai utilizar o temp name, porque a gente quer o local real que ele está, não o nome do arquivo. Antes da gente ir para a próxima parte, só tirar esse parênteses aqui que está errado. Pedir perdão para vocês e beleza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o nosso nome e imagem. A gente vai atribuir a uma variável nome e imagem o nome da nossa imagem. Como a gente vai fazer isso? Vamos utilizar duas formazinhas aqui. A primeira vai ser através de um unique ID e depois de um SHA-1, se eu não me engano, que é o nome da função. Aqui a gente vai utilizar o nosso files novamente, imagem, imagem. E aqui, olha, em vez de temp name, vai ser name. Agora sim, a gente vai utilizar o nome real da imagem, que a gente falou na explicaçãozinha logo antes. Vou botar um ponto e vírgula aqui. E aqui, a gente vai utilizar a função unique ID, pessoal. Puxa pra cá. Vou botar um true aqui. O que essa função unique ID faz? Ela vai pegar esse files imagine name, por exemplo, se fosse o OIP aqui, e adicionar um ID único no final dele. Dando um exemplo prático para vocês, pessoal, vamos supor que o nome da nossa imagem é foto.jpg. Passando por esse unique ID, a foto.jpg vai receber uma série de outros caracteres para poder fazer com que ele seja único, seja um valor diferente de qualquer outro. Mas como a gente gosta da excelência, a gente vai fazer mais uma coisa. A gente vai fazer um SHA-1. Isso, né? E boa. Esse SHA-1, ele vai pegar o valor que está aqui dentro, nesse caso se fosse a foto.jpg, ia embaralhar novamente esse valor para deixar ele bem parecido com o que a gente tem aqui embaixo. Se eu não me engano, são 40 caracteres que tem por SHA-1. E para deixar de uma forma bem... Se antes era difícil ter um valor único, agora vai ser praticamente impossível ter um valor único. Então, só mais isso aqui para a gente poder realmente evitar qualquer tipo de problema depois de nomes iguais. Após isso, a gente já vai ter a primeira parte aqui do nosso nome e vão faltar outras duas. Nesse caso seria o pontinho aqui e o ponto PNG. Vocês conseguem visualizar que a gente está separando em três partes diferentes? O nome aqui, o pontinho, isso, o pontinho e o PNG. Como que a gente vai fazer isso? Vamos adicionar aqui o pontinho com o ponto, aspas duplas, ponto. O pontinho aqui que a gente utiliza no PHP para juntar, né, duas strings diferentes. Isso aqui tudo, olha, vai ser uma string. A gente vai juntar essa string aqui com essa outra aqui, que é só o pontinho. E esse último aqui para a gente usar a nossa extensão. Como que a gente vai utilizar, como que a gente vai descobrir qual que é a extensão desse arquivo? A gente vai utilizar uma nova função, que vai ser a função pathinfo. Vamos botar aqui, pathinfo. Essa função aqui, ela vai pegar um caminho e vai voltar para a gente uma informação sobre esse caminho. Nesse caso, a gente vai passar esse aqui, olha. A gente vai pegar as informações desse file ImageName e passar a extensão dela. A extensão que está nesse caminho. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui, olha, o pathinfo _extension. Beleza. Ele vai acessar a informação que tem nesse caminho aqui, no files ImageName, e retornar para a gente a extensão dela. Após isso, o nosso nome da imagem já está completo, nosso nome e imagem. A gente vai ter um valor parecido com esse aqui, olha. Mas reparem que esse nome aqui ainda não é o nosso produto final. A gente tem que saber também o caminho que a imagem vai pegar. Nesse caso vai ser para chegar aqui no Public Access Imagine Post. Vamos atribuir isso então.
Vamos trocar isso aqui, olha, para barra normal, sem ser a barra ao contrário. E adicionar uma barra aqui no final. Vamos atribuir a variável caminho da imagem igual a public assets imagens post ponto nome imagem. Tira esse espaço extra aqui. E beleza. Aqui já vai ser mais ou menos isso aqui, olha, cooperative path. Em que você vai poder acessar a imagem tendo o caminho relativo completo dela, que a gente vai utilizar mais para frente em vários outros locais. Feito isso, a gente já tem o nosso temporário, já tem o nosso nome da imagem, já tem o nosso caminho da imagem. Agora a gente vai mover o nosso arquivo para o caminho dele. A gente vai utilizar a função move uploaded file, abre parênteses. A gente vai mover o nosso arquivo temporário, vírgula, para o caminho dele, caminho da imagem. Beleza. Feito a adição dessas 4 linhas de código aqui, eu já testei, tá funcionando o nosso upload de imagens. Eu vou passar a voz agora para o Lucas do passado, que vai continuar com vocês o treinamento. E no final do vídeo do Lucas do passado eu volto para a gente poder falar mais sobre o autor dinâmico, como que faz para ter o nosso autor dinâmico. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Feito esse código, pessoal, vamos testar e ver se está funcionando o nosso... Detalhe aqui rapidinho. Se está funcionando para a gente criar um post novo com imagem. Vamos agora sim fazer um post do Sirius. Vou botar aqui Sirius Black, espaço. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Escolher a imagem. Botar uma fotinha do gato aqui. Criar. E... beleza, a imagem já está sendo salva. Se a gente olhar aqui, por exemplo, no nosso Assets Imagens Post, já está aqui a imagem. Perdão. Já está aqui a imagem. E aqui na nossa database, vou dar um F5 aqui. Já está salva aqui corretamente a nossa imagem. Perfeito, top demais. Bem, as nossas alterações do CRUD, né, do create já estão feitas. Vamos para a próxima, o read. Essa aqui é rapidinha também. O que vocês vão fazer aqui, pessoal, é simplesmente colocar uma imagem aqui em que a source dela é o caminho da imagem. Eu tenho certeza que vocês já utilizaram imagens anteriormente no treino de vocês. É só fazer isso agora. Vocês colocar a source dessa imagem de vocês como o caminho dessa imagem. Qual que é o caminho da imagem? A variável imagem. Só lembrar de adicionar uma barra aqui no início. Vamos ver na prática como é que fica isso? Vamos lá então. Aqui, olha. Vamos aqui no modais, posts, visualizar. Esse mesmo, né? Isso. Vocês vão colocar uma imagem em que o source dela, o CRC, vai ser igual a barrinha que a gente vai adicionar e a variável post imagem, assim como vocês fizeram aqui no post de título e de descrição, mas só que dessa vez vai ser só imagem. Beleza? Isso aqui é bem tranquilo de fazer, simplesmente colocar lá e a imagem de vocês já vai estar aparecendo para qualquer post que tiver imagem. Nesse caso, é só esse aqui, né, da gente. Top! Vamos para a próxima parte, então, que é o update, o de editar. O de editar, pessoal, vai ter algumas alterações a mais dessa vez. Por causa que, reparem comigo que você pode editar os valores aqui do título da descrição, mas não editar o valor da imagem. Vamos botar aqui como editado, por exemplo, e salvar alterações. Visualizar. A gente não mudou a nossa imagem, mas a gente mudou o nosso texto aqui de cima. Isso quer dizer que a gente tem que salvar se a imagem foi alterada ou não. E caso a imagem seja alterada, aí sim que a gente vai mandar uma imagem nova, vai colocar uma imagem nova. Caso ela não tenha sido alterada, a gente não vai mandar nada. Repare também que aqui, olha, quando a gente clica em escolher arquivo e nenhum arquivo foi escolhido, se a gente clicar em salvar as alterações e salvar
como nenhum arquivo escolhido, a imagem vai simplesmente sumir. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, caso já tenha uma imagem, não aconteça isso. Então, eu vou tirar aqui o PHP desse imagem aqui, do imagem atual, e vamos fazer juntos ele, para a gente poder conseguir compreender de forma bem tranquila como fazer isso funcionar. Continuando aqui, pessoal, se a gente abrir aqui o nosso modal editar, só uma coisinha que eu coloquei que eu gosto de deixar lá é esse image source post imagem com imagem atual. Acho que é legal, né, para você ver a imagem que a gente está atualmente. E o seu input que você vai colocar vai ser exatamente igual ao de criar. Aqui a gente não vai mudar nada. O que a gente vai mudar vai ser lá no nosso controller. Perdão. A gente vai primeiro salvar o caminho atual da nossa imagem e conferir caso a gente receba um novo caminho ou não. Caso a gente receba um novo caminho, o novo caminho vai ser o caminho imagem. Caso a gente não receba um novo caminho, o caminho anterior vai ser o caminho da imagem. Escrevendo para nossa primeira linha aqui, vai ser variável id igual a underline variável igual a post id id 2 ponto e vírgula. Aqui na nossa segunda linha, a gente vai pegar o nosso post com uma função select1 na nossa database. Vai ser post igual a app, get database select1 posts vírgula id aqui. E por último, caminho da imagem é igual a post imagem. O que isso aqui fez, pessoal, foi pegar o nosso ID do post ID, pegar na nossa database com select1 o post que é relacionado a ele e atribuir o caminho da imagem desse post para essa variável caminho imagem. Vou mostrar para vocês agora como fazer o select1 na nossa Carry Builder. Esse select1, pessoal, é uma função bem interessante, bem importante e bem simples. Para tudo é que ela é bem simples, então vocês podem fazer com bastante facilidade e não precisa ser utilizado somente aqui, pode ser utilizado em outras horas também. Vamos começar ela aqui. SQL igual a sprintf, o nosso print formatado, né, que a gente já fez algumas vezes antes. Aspas simples, select all, asteriscozinho, né, from, porcentagem S, where o ID dele for igual ao ID que a gente está passando agora. Vou botar um limite também, né, de um só. E agora, fechar isso aqui, variável table. Certo? E ponto e vírgula no final. Falta alguma coisa? Um espaçozinho aqui. Pra ficar bonitinho, né? O que isso aqui tá fazendo, pessoal, é basicamente selecionando todos os itens da tabela em que o ID foi igual ao ID. Só que como o ID é algo único, a gente pode até limitar um aqui, né? Mas como o ID é algo único, nunca vai selecionar mais de um. Então, essa função aqui é uma função bem interessante, bem importante. Acho bem legal vocês terem no código de vocês e ela é necessária aqui para o nosso post, né? Aqui vamos fazer o nosso try and catch. Vou pegar um aqui de cima, pode ser do select all mesmo. A única diferença é que agora a gente vai ter que botar um valorzinho aqui no nosso execute, né? Select one, aqui mesmo a gente estava. Try and catch. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Tá com um parênteses, uma chave demais, né? Isso. E aqui, pessoal, no nosso execute, a gente vai colocar só o ID. Vai ser assim, olha. ID.
e botar aqui dentro de colchetes. Perfeito. E só duas últimas coisinhas, pessoal. Esse aqui é sprintf, né? Não é spring, não. Essa linha aqui eu não sei de dia que ela saiu. Deve ser quando eu tava testando aqui pra ver se estava dando algum erro, alguma coisa assim. Vamos voltar para nosso controller. Nossa função select one já está funcionando. Agora, pessoal, a gente vai começar a nossa próxima fase, em que a gente vai conferir se a pessoa mandou um caminho de imagem novo ou não. Caso a pessoa tenha mandado um caminho de imagem novo, essa variável caminho de imagem vai receber ele. Caso a pessoa não tenha mandado um caminho novo, essa variável vai continuar com o valor que ela já está, que é o caminho logo anterior, né? Sem ser em branco. Vai ser assim: if is set. Abre de novo, variável global files. E aqui dentro do nosso parênteses, a gente vai colocar imagem. Aqui a gente está conferindo se eles mandaram uma imagem nova. E aqui, variável global files image error. Opa. Igual. Upload underline underline. Ok. Vamos abrir aqui umas chaves. O que isso aqui vai conferir, pessoal? Primeiro, o iset vai conferir se a gente tem um arquivo mandado para a variável imagem. E o segundo, o files image error, igual, upload error, ok? Vai conferir se esse arquivo contém algum erro. Essa upload error, ok, é como se fosse uma variável do PHP que sempre tem um valor constante. Se eu não me engano, é 0. Por que a gente não coloca 0 aqui, por exemplo, pessoal? Por causa de boas práticas. Quando você bate o olho aqui e você vê que isso aqui está dando true, você sabe que não está acontecendo nenhum erro no seu files, no seu image error. Se botasse aqui 0, por exemplo, você bater o olho aqui e pensar, pô, o que esse 0 significa? O que esse 0 quer dizer? É boas práticas, é o comum no PHP, é o que a gente utiliza sempre, então se essa prática já está passando de geração em gerações, não sou eu que vou ensinar pra vocês de uma forma diferente, de uma forma errada, né? Beleza, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Só botar um M aqui, né, que faltou. E botar um espaço aqui também, e aqui também. Também adicionar. Aqui é... Pô, aqui é colchetes também. Beleza. Feita essa linha aqui, a gente vai conferir se a pessoa mandou a imagem. E caso ela mande a imagem, o que a gente vai querer fazer? O mesmo processo daqui de cima. Então a gente pode só dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo. E essa parte do código aqui já está completamente feita. Uma última coisa que pode fazer, pessoal, é que caso a pessoa esteja mandando uma imagem nova, a gente não precisa mais de guardar localmente a nossa imagem anterior. A gente pode deletar ela daqui para poder liberar um espaçozinho e ser um pouquinho mais eficiente, né? Como que a gente faz isso? A gente botar aqui um ifzinho, if post e empty post imagem e file exists post imagem unlink post imagem. Beleza. Vamos deletar tudo aqui. E aqui a gente põe um ponto e vírgula, né?
Isso. Amarelo, amarelo, roxo. Ah, tá. Tira esse aqui que tá sobrando. Boa. E aqui no Parameters, caminho, imagem. Vamos ver se tá rodando, pessoal. Só dando uma última passada. Assim que ficou assim a nossa função edit. E a nossa carry ficou assim. Vamos ver se tá rodando. Vamos pegar aqui um último post. Sirius editado. Vamos tentar fazer 2 testes. O primeiro editando a imagem dele. Vou botar essa imagem aqui com o background rosa. Vamos ver se foi. E foi. Tá rosa agora. E vamos tentar fazer da segunda maneira. Sem a gente escolher um arquivo nenhum, salvando a alteração. Vamos ver aqui. E voilá. E por último, a gente vai tentar... vamos olhar aqui no nosso... Peraí. No Assets Imagem Post. A imagem que a gente tem aqui no momento é essa rosinha. Vamos botar aqui esse de background. Se tudo der certo, essa imagem vai ser deletada. Boa, a imagem anterior foi deletada e a imagem nova foi adicionada. Outra graça desse unlink, pessoal, que a gente colocou aqui, foi porque, pô, se você trocar a foto 10 vezes, por exemplo, vai ficar 9 imagens aqui desnecessárias. Somente a primeira imagem foi a necessária mesmo. Então, pô, a gente é um trainee, é uma coisa meio em pequena escala, mas se fosse em algo de grande escala assim, ó, tivesse muitos usuários que fazem muitas alterações, eu acho que é legal vocês já levarem esse conhecimento até para a vida de vocês e para projetos maiores quando vocês forem efetivados e forem trabalhar na Code. Beleza. O nosso update foi feito. Vamos para o delete agora. O delete, no caso, é o mais facinho de todos, junto com o read. Aqui no nosso modal deletar, vamos ver se tem que mandar alguma coisa aqui. Não, somente o input type hidden com value post ID, o mesmo que vocês já fizeram anteriormente no de usuários. Bem, então a gente só tem que mudar aqui no nosso controller. Aqui no delete, pessoal, é basicamente o que vocês fizeram anteriormente no de usuários, mas com a adição do unlink. Vamos pegar aqui do nosso edit. Pode ser isso aqui, olha. Então, Ctrl C aqui. Na verdade, pode ser de tudo aqui. Isso. Ctrl V aqui. O ID do mesmo jeito que vocês fizeram no de usuários. Post app-get database select one. Beleza. Caminho post imagens. Beleza. Agora a gente só vai adicionar um ifzinho aqui. Que if file exists. Caminho imagens. Caminho imagem, né? Caminho imagem, certo? Dá umas chaves aqui. Unlink. Caminho imagem de baixo. E beleza. Unlink tá certo, né? Top. Vamos tirar aqui os espacinhos só para ficar mais organizado. Aqui também. Vamos testar? Vamos adicionar uma imagem aqui nesse Lorem Y. Salvar alterações. Já deve estar aqui no nosso repositório, né? Aqui na de cima. Beleza. Se a gente deletar aqui e sumir lá, quer dizer que deu certo. Deletamos aqui e sumiu aqui. Aqui já não tem mais imagem do background, só essa outra aqui. Perfeito, pessoal. Aparentemente, tudo funcionando perfeitinho no nosso CRUD. Vamos para a última parte do nosso treinamento, que é a relação entre o ID autor e a pessoa logada. Bem, obrigado pela deixa, Lucas do passado. Vamos falar mais agora sobre o nosso ID autor, como fazer para o ID da sessão passar para o post que a gente está fazendo agora.
Mostrando para vocês, pessoal, como vai ficar no final. Deixa eu criar um post novo aqui. Vou botar o nome dele aqui de post do Lucas. E a descrição, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Vamos adicionar uma imagem aqui. Vamos adicionar uma imagem sem ser do meu gato dessa vez. Vou botar aqui de um background bonito. Post do Lucas. E está aqui o nosso post com a imagem com o autor dinâmico para Lucas. Deixa eu dar um logout aqui. Vou botar um de teste, @gmail.com 1234. Quer aparecer, Vinícius, no vídeo? Tá gravando? Mostra que a gente realmente está aqui na sede, não é só... O fundo não é falso. Agora, pessoal, que eu dei login novamente, eu vou... O usuário que está logado é o teste, né? Vou fazer um post novo aqui. Post do teste. Vou botar a descrição aqui de descricão. Assinar uma outra imagem, diferente dessa vez. E criando um post novo. Post do teste, autor, teste. Beleza. Essa parte aqui, pessoal, ela é bem tranquila. Só lembrando que vocês têm que ter feito a parte de login anteriormente, senão vocês vão ficar meio perdidos nessa. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui com o nosso CRUD Posts, com essa função do Session ID. A ID da sua Session é o ID da pessoa que está logada no momento. Então, se a gente chamar isso para ser o que vai ser enviado no nosso CRUD criar, no nosso modal criar, é essa que vai ser passada para o nosso controller. E como que a gente faz isso? Aqui no nosso modal criar, pessoal, a gente vai fazer esse código aqui que já está escrito, mas deixa eu apagar ele aqui e escrever ele para vocês verem. Vai ser um input type hidden, que nem vocês fizeram anteriormente, né? Quando você vai editar um modal, uma coisa assim, quando vai deletar. Input type igual aspas duplas hidden. Name dele vai ser id underline autor. E o value é onde fica o pulo do gato. A gente vai abrir aqui uma tag PHP, interrogação, PHP, e vamos fechar a tag também, né? E aqui a gente tem que passar o valor do usuário que está logado. Como que a gente faz isso? Bem, aqui dentro da nossa PHP, a gente vai botar um echo, parênteses, variável global session e ID. ID dentro de colchetes, não de parênteses. Colchetes e aqui aspas simples. Beleza. Se tudo deu certo, pessoal, esse erro aqui é normal. Vou mostrar para vocês como consertar ele. E falta uma coisa também. Rapidinho aqui, olha. Na sua post controller, você vai ter que passar o valor da ID autor. Assim como você passou aqui o seu título e a sua descrição, assim passar o seu ID autor. Nesse caso, antes, quando estava estático, estava como 1, né? Agora, a única coisa que eu fiz foi pegar a variável global post e ID underline autor. Se tudo deu certo, pessoal, ao a gente criar um post novo aqui, post novo com autor dinâmico. Vamos botar a descrição aqui e botar uma imagenzinha. Aqui vai dar problema, mas aqui na nossa database deve estar funcionando. Deixa eu dar um F5 aqui. Post novo com autor dinâmico, o autor que estava logado, que é o teste. Vocês lembram que eu fiz o post teste aqui? O autor logado é o teste. Vamos, só por desencargo de consciência, deslogar e logar em outra conta. Botar aqui lucas@gmail.com, assim 1234. Posts, criar um post novo. Post do Lucas teste 1234, imagenzinha, IP, criar e vamos dar F5 aqui. Beleza, nosso post já está indo com o ID sendo logado nele. Agora é uma segunda partezinha, pessoal. É um pouquinho chatinha, mas é só mania de código, então tá tranquilo, não precisa se preocupar não. Que vai ser como que faz para esse autor aqui não ser estático, ser algo dinâmico. A gente vai ter que utilizar, pessoal, uma chave estrangeira. O que vai dar para a gente um pouquinho de trabalho, por quê? Porque a gente tem que, além de pegar os dados da nossa tabela posts, a gente tem que pegar
o nosso nome da tabela de usuários. Então, a gente vai ter que relacionar as duas tabelas utilizando um select one. O mesmo select one que a gente já tinha utilizado anteriormente para imagem, que o Lucas do passado fez com vocês. Vamos aqui então no nosso CRUD Posts View. E aqui no nosso Post View, pessoal, a gente vai atribuir a uma variável usuário igual a app barra core, com C maiúsculo, barra app, dois pontos, get database select one e quais são as duas variáveis? O nome da database e a variável, né? Isso. Usuários, vírgula, post ID underline autor. Tá. O que a gente fez, pessoal? A gente pegou um dos nossos usuários da nossa database, da nossa tabela de usuários e passou para essa variável usuário. Agora, a gente pode utilizar esse usuário que nem a gente utiliza os nossos posts, fazendo um post título, um post de inscrição. A gente vai poder passar um usuário nome, o que vai passar o nome do usuário aqui para a nossa tabela. Aqui na nossa tabela, a gente pode botar aqui, olha, o usuário nome no lugar aqui do onde seria o nome. Em vez de você botar aqui, por exemplo, vamos fazer os dois jeitos para deixar de exemplo. Vamos deixar aqui teste. Vocês deixam aqui teste para todos os usuários, todos os posts, o autor vai ser o teste. Mas agora que a gente vai ter que deixar dinâmico, botando uma tag PHP usuário nome, vai ser o nome do autor do post que vai aparecer aqui na nossa coluna autor. Beleza? Top demais. Bem, pessoal, fazendo essa alteração, já está totalmente associado o seu autor com o seu post. Só tem que mudar nesses dois locais mesmo, aqui lá no modal do post e aqui na sua tabela. E está encerrado esse treinamento. Espero que ele tenha sido proveitoso, que vocês todos tenham aproveitado ele para aprender coisas novas. Relembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para mim, pode perguntar para qualquer um dos projetos, que eles vão estar disponíveis para ajudar vocês. Para o seu Scrum também, que até se ele não souber na hora, ele vai entrar em contato com a gente e a gente vai ajudar ele para poder ajudar você. E é isso, espero que o treinamento tenha sido proveitoso e vejo vocês na próxima. Tchauzinho, pessoal, um abraço.